Fala galera, estamos aqui para comentar sobre mais um álbum, o terceiro álbum a ser comentado aqui no canal, aqui no perfil. Dessa vez a gente vai comentar sobre um álbum de Psychobilly, de uma banda da cidade de Albuquerque, no estado do Novo México, no país dos Estados Unidos. É o primeiro álbum de estúdio lançado pelo grupo esse que se chama 12 Step Rebels, cujo nome do álbum se chama Go Go Graveyard Rock. O grupo é formado por um trio de 3 integrantes, os quais são vocalista e guitarrista, que tem o nome artístico de Jacob Insane, sendo seu nome de nascimento Jacob Zigella, bem como o contrabaixista, que se apropria do contrabaixo acústico, chamado Nate Hancock, assim como o baterista, que tem seu nome artístico como Mad Dog Chad, o nome de nascimento sendo Chad Solo. É um álbum que foi lançado pelo selo Dead Body no ano de 2004. É um excelente álbum, bem característico do Psychobilly, embora possua muitas influências do horror punk e também pitadas do rockabilly, que não poderia deixar de ser, também por causa de arranjos do contrabaixo, os quais são interpretados com a técnica do slap, bem características do gênero também, que dá uma intenção bem peculiar, bem característica do gênero. Essa ideia do horror é percebida também através da arte da capa, uma excelente capa, por sinal, a qual foi criada por um cara chamado Stillborn. A arte da capa tendencia muito a ideia do horror, pois percebe-se também em desenho de uma moça, uma mulher, fugindo ou se escondendo de alguns monstros, como lobisomem e Frankenstein. A contracapa também tenta seguir a mesma ideia, com uma foto dos integrantes saltando sobre uma cova ou algum buraco que foi feito sobre a grama, no qual no fundo percebe-se algumas tumbas e algumas lápides, então dando a ideia de que eles estão em um cemitério. As composições são bem embaladas e, de modo geral, possuem certa velocidade, muitas delas compostas no modo menor, o que ajuda também a dar mais essa característica do horror, embora também possuam alguns momentos, algumas composições no modo maior, o que nos caracteriza e nos remete mais a uma intenção mais alegre, muitas vezes lembrando mais do rockabilly, embora seja bem específico e bem característica a ideia do Psychobilly. A expressão na interpretação dos arranjos, principalmente do contrabaixo, no qual a técnica do slap ajuda a elevar a qualidade dos arranjos também, mas muito também a expressão vocal, a qual também se apropria em muitos momentos daquele falsete bem característico, comum, principalmente do rockabilly, mas também existente em muitos grupos do gênero do Psychobilly, também é um grande destaque a ser analisado, a ser levado em consideração. Aliás, os desenhos melódicos, os arranjos vocais, são um grande destaque na minha opinião, os quais lembram muito e percebe-se muito a influência de grupos de horror punk, como Misfits e principalmente o próprio A-Fi, muito em função do próprio timbre de voz bem semelhante a esse último grupo aí. Vale a pena conferir, são boas composições com excelentes arranjos, muito bem interpretados, com muita expressão. Não deixem de analisar as composições, deixar seus comentários, deixar suas curtidas. Fiquem ligados nas nossas próximas publicações, nós vamos comentar faixa a faixa desse álbum. Até a próxima, valeu! A primeira faixa do álbum, que se chama Hunt of the Unnamed, é uma das faixas que eu considero das melhores, bem embalada, com um drive o tempo inteiro no timbre da guitarra, né? Lembrando muito bandas de horror punk, embora a pegada do Psychobilly, muito em função do arranjo do contrabaixo, qual se apropria da técnica do slap, característico do gênero e do próprio rockabilly, também ajudam a elevar a qualidade do arranjo da composição. Embora destaque, na minha opinião, esteja na interpretação e na expressão do arranjo vocal, e muito em função da expressão
que ele coloca na hora de interpretar. O refrão, com frequentes contracantos e backing vocals, também nos ajudam a lembrar composições dos grupos do Misfits e A5 ou outros grupos do horror punk, embora as suas intenções sejam bem características do Psychobilly. Continuem ligados nas próximas publicações, não deixem de deixar o seu comentário, deixem a sua curtida, fiquem ligados, até a próxima, valeu! A segunda faixa do álbum, chamada Rebel Rock, possui a parte A uma progressão harmônica bem característica do rockabilly, lembrando muito a influência desse gênero, embora muito em função dos timbres e das outras partes da composição, acaba sendo caracterizado muito forte a ideia do Psychobilly. O arranjo do contrabaixo, com a técnica do slap em sua interpretação, mais uma vez ajuda a elevar a qualidade do arranjo e da composição em si. Embora, na minha opinião, a interpretação e a expressão vocal, assim como o seu desenho melódico, são os grandes destaques, enquanto que o refrão, mais uma vez, possui eventuais contracantos e backing vocals, lembram bandas de horror punk como Misfits ou o próprio A5. Deixem seu comentário sobre a composição, deixem sua curtida, fiquem acompanhando nossas próximas publicações. Até a próxima, valeu! A terceira faixa do álbum, chamada Skinwalkers, é uma das faixas que eu considero das melhores também. Ela inicia com um excelente riff de guitarra, uma excelente frase da guitarra, também no modo menor, o que ajuda bem a caracterizar a intenção do horror punk, uma composição bastante embalada, com drives e distorções nos timbres da guitarra, que ajuda a intencionar a característica do horror punk, embora o arranjo do contrabaixo, com a técnica do slap, acaba nos remetendo a intenções do rockabilly, apesar de que a intenção da composição em si seja bem psychobilly. Mais uma vez, o desenho melódico da voz e a interpretação vocal, com alguns falsetes bem característicos do gênero, também do rockabilly, que estejam presentes, sejam os grandes destaques na minha opinião. O refrão, bem expressivo, interpretado com eventuais contracantos e backing vocals, o que ajudam também a deixar o trabalho de dinâmica com mais qualidade, intencionando bem as expressões de cada uma das partes, diversificando bem elas entre si. Deixem seu comentário sobre a composição, deixem sua curtida, continuem ligados nas próximas publicações. Valeu! A quarta faixa do álbum, chamada Sometimes They Roam, é, na minha opinião, a faixa que eu considero a melhor do álbum. Uma excelente intenção, ótima expressão, excelente composição, apesar de ter um arranjo bem simples, com uma intenção bem horror punk, apesar de o arranjo do contrabaixo, mais uma vez interpretado com a técnica do slap, ajuda a caracterizar bem a ideia do psychobilly. Arranjo vocal, sua expressão, seu desenho melódico são, de novo, o grande destaque da composição, na minha opinião. É uma composição não muito complexa, bastante simples por sinal, mas com sua intenção e acaba suprindo essa pouca complexidade no seu arranjo. As eventuais pausas que acontecem com o arranjo de contrabaixo cobrindo esses espaços com um glissando, notas cromáticas interpretadas com o slap, também mereçam atenção. Deixem seu comentário, deixem sua curtida, fiquem ligados nas próximas publicações. Valeu! A quinta faixa do álbum, chamada The Ballad of Frankenstein's Monster, como o próprio nome já sugere, pode ser considerada a balada do álbum. Uma composição bastante intimista, a qual possui os timbres da guitarra mais limpos, mais clean, sem a utilização de drives ou de distorções, usando muito a ideia do reverb,
O contrabaixo acústico também não se apropria da técnica do slapping em tempo integral, embora exista também essa técnica na interpretação do seu arranjo. Ela possui um arranjo bem intimista, como eu falei, mas que tem um excelente trabalho de dinâmica, sendo esse um dos grandes destaques da composição, na minha opinião. O desenho melódico e a expressão vocal, mais uma vez, também mereçam atenção. Dois momentos bem distintos entre as partes, sendo a parte A mais intimista e a parte B mais expressiva, mais energia na sua interpretação, também ajudam a elevar a qualidade do arranjo e da composição em si. O refrão interpretado com contracantos e backing vocals que ajudam a lembrar muito grupos do horror punk como Misfits ou o próprio AFI. Deixem seu comentário sobre a composição, deixem sua curtida, fiquem ligados nas próximas publicações. Valeu! A sexta faixa do álbum, chamada Graveyard Rockin', é a faixa que, na minha opinião, possui mais influência do rockabilly, principalmente em função da sua progressão harmônica, bem característica do gênero. Essa já no modo maior, dá uma intenção mais alegre, embora não muito escancarada essa sua intenção, mas com mais uma vez o arranjo do baixo interpretado com a técnica do slap ajuda a caracterizar e a elevar a qualidade da composição e do arranjo dentro do estilo. A interpretação vocal com frequentes falsetes de pequena duração, bem característicos também das interpretações vocais do rockabilly, são outra característica bem interessante a ser analisada e ter um cuidado na hora de apreciar a gravação, a composição. Bem embalada, com distorção e drive nos timbres de guitarra, o que caracteriza bem a ideia do psychobilly, apesar das suas intenções de composição serem bem intencionadas ao rockabilly. Deixem seus comentários, deixem sua curtida e continuem ligados nas próximas publicações. Valeu! A sétima faixa do álbum, chamada Banshee's Wail, é uma faixa que tem dois momentos bem distintos, dois momentos bem peculiares, com duas partes bem distintas uma da outra, já que a parte A é uma parte bem intimista, né? Nem tem drives ou distorções no efeito de guitarra, inclusive a interpretação da guitarra com divisões longas na sua interpretação de acordes ou de maneira arpejada. Contrabaixo também não se apropria da técnica do slap nessa parte, tendo uma intenção na parte A também bem de horror, né, o que dá um clima de tensão, enquanto que na parte B aparece e surge a velocidade, o embalo e as características típicas do horror punk, mas com aquele toque de psychobilly. Também no modo menor, é uma composição que mais uma vez o arranjo e a interpretação vocal merece a atenção e é o grande destaque, com muita energia na parte B principalmente, mas a diferença entre as duas partes, sendo uma mais intimista e a outra mais expressiva, um bom destaque a ser considerado também. Fiquem ligados, deixem seu comentário, deixem sua curtida, não deixem de acompanhar o canal. Até a próxima publicação. Valeu! A oitava faixa do álbum, chamada 2000 Years, é uma excelente composição também, com uma boa progressão harmônica, apesar de simples, com dois momentos bem distintos no que diz respeito aos timbres da guitarra, sendo a parte A interpretada com um timbre mais limpo, bem clean, enquanto que o refrão, a parte B, já é interpretada com distorção, com drive, o que remete mais à ideia do punk rock, mais especificamente à ideia do horror punk. O arranjo do contrabaixo, interpretado com a técnica do slap, é um dos destaques da composição e do arranjo em si. Embora o grande destaque da composição e do arranjo, na minha opinião, mais uma vez, esteja na interpretação e no desenho melódico da voz, o qual possui mais uma vez um refrão com contracantos e backing vocals que lembram muito bandas do horror punk como Misfits ou AFI.
O trabalho de dinâmica, principalmente em função dos timbres da guitarra, que diferenciam bastante uma parte da outra, também ajudam a elevar a qualidade do arranjo e da composição, a qual é bem embalada. Fiquem ligados, deixem seus comentários, deixem sua curtida, até a próxima publicação. Valeu! A 9ª faixa do álbum, chamada The Hair Song, é a faixa que, na minha opinião, menos me agrada, embora não seja uma composição ruim. É uma composição com uma intenção bem alegre, composta no modo maior, com frequentes contracantos, principalmente no refrão, a qual é um refrão bem sing-along, repleto de backing vocals e contracantos, interpretada também com duas ideias diferentes no que diz respeito aos timbres de guitarra, sendo o timbre da parte A limpo, sem distorção ou drive, enquanto que a parte B, o refrão, já possui drive e distorção na sua interpretação. O desenho e interpretação vocal, mais uma vez, são o grande destaque da composição e do arranjo, na minha opinião. Principalmente em função da expressão que ele coloca e em função dos frequentes falsetes que ele utiliza na hora de interpretar o seu arranjo vocal, embora o desenho melódico da voz também mereça atenção. Espero que vocês curtam, não é a faixa que mais me agrada, como eu falei, mas ainda assim uma boa composição. Deixem seus comentários, deixem sua curtida, continuem ligados nas próximas publicações. Valeu! A 10ª faixa do álbum, chamada Creatures of the Night, é mais uma ótima composição, a qual possui na interpretação da guitarra dois momentos bem distintos, principalmente em função de seus timbres, sendo a parte A com um timbre mais limpo e clean, sem drive ou distorção, enquanto que o refrão, a parte B e a parte C também possuam bastante drive e distorção na sua interpretação. O desenho melódico e a expressão e interpretação vocal são os grandes destaques da composição e do arranjo, na minha opinião. Dessa vez, a interpretação, o desenho melódico da voz e a expressão vocal lembram muito bandas de horror punk, lembrando algumas músicas do Misfits ou do próprio A5, interpretadas com eventuais momentos com falsete vocal, e também a técnica do slap na interpretação do arranjo do contrabaixo está presente em tempo integral. Curtam a composição, deixem seus comentários, deixem suas curtidas, fiquem ligados nas próximas publicações. Valeu! A 11ª faixa do álbum, chamada On Cobblestones, também é uma das faixas que eu considero das melhores do álbum. Bastante expressiva, bastante embalada, bastante veloz, também possui uma intenção bem punk rock, composta no modo menor, o que ajuda a dar essa intenção do horror que o grupo se propõe a fazer, merecem bastante atenção e acabam elevando a composição e o arranjo, sendo o desenho melódico da voz o grande destaque junto com a sua interpretação e a sua expressão, embora a interpretação do arranjo do contrabaixo, interpretado mais uma vez com a técnica do slap, também mereça a atenção. Fiquem ligados, deixem seu comentário, deixem sua curtida, continuem acompanhando as próximas postagens. Valeu! A penúltima faixa do álbum, a 12ª, chamada Curse of the Pentagram, possui uma introdução bem intimista, bem sombria, se é que a gente pode chamar assim, o qual intenciona bem as características do grupo para a ideia do horror punk. Essa introdução sem drives ou distorção nos timbres da guitarra, deixando ela mais limpa, com um reverber e até um trêmulo, a gente consegue perceber também, ajudam a intencionar essa ideia mais sombria, mais intimista. Embora, depois que passa essa introdução, o embalo e os drives e distorções no timbre da guitarra voltem a aparecer, caracterizando bem como uma composição de psychobilly, intencionando bem as composições de horror punk também.
Mais uma vez, o desenho melódico, a expressão vocal são os grandes destaques na minha opinião, o qual possui, mais uma vez, frequentes contracantos e backing vocals, existindo, mais uma vez, eventuais falsetes na interpretação vocal, sendo que os contracantos e backing vocals lembram muito grupos como Misfits ou o próprio A5. É uma composição que vale a pena conferir. Seria, na verdade, a última faixa do álbum, aliás, é a última faixa creditada no álbum, porém, depois dela, na mesma faixa, temos a faixa bônus. Eu considero ela como sendo a penúltima faixa do álbum. Deem seu comentário, deem sua curtida, continuem acompanhando as próximas publicações. Até a próxima, valeu! A última faixa do álbum, na minha opinião, é a última e 13ª, mas que na verdade é uma faixa bônus do álbum. Ela é quase como uma brincadeira dos músicos, né? Ela não tem nome, mas creio eu que eles acabaram considerando o título dela como Happy Song, já que eles repetem essa ideia em diversos momentos da composição da sua interpretação de modo geral. Ela é uma composição que é interpretada de maneira acústica, apenas por violão e voz, qual possui frequentes contracantos e backing vocals, uma composição no modo maior, o que, como o nome já sugere, acaba deixando uma intenção bem alegre para a sua interpretação, para a sua intenção e também na sua expressão. Composição bem simples, mas que diz bem a ideia do que ela se propõe a fazer, além de também ser bem evidente a ideia de uma brincadeira entre os integrantes do grupo no momento de gravar e interpretar essa composição, a qual inclusive no final dela eles deixam na própria gravação algumas risadas e momentos bem descontraídos depois do término da sua interpretação. Curtam a faixa, deixem seus comentários, deixem suas interpretações sobre ela, deixem sua curtida, continuem ligados nas próximas publicações. Valeu! Então galera, esses foram os nossos comentários sobre o álbum do grupo norte-americano situado na cidade de Albuquerque, no estado do Novo México, chamado 12 Step Rebels, o álbum Go Go Graveyard Rockin', o primeiro álbum de estúdio lançado pelo grupo. Espero que vocês tenham curtido, não deixem de acompanhar, não deixem de deixar seus comentários e a sua curtida, acompanhem a publicação de todas as faixas, os comentários de todo o álbum na íntegra, no canal do Andamento Rápido no YouTube também. Já adianto para vocês que a próxima publicação que a gente vai fazer aqui no canal fala sobre um álbum de rockabilly do grupo da Finlândia. Fiquem ligados, continuem acompanhando, não deixem de dar seus comentários e as suas curtidas. Até a próxima, valeu!